A casa dos Oliveira ficava no topo da colina que dominava a pequena cidade de São Mateus, no interior de Minas Gerais. Era uma construção antiga, de paredes grossas e janelas altas, herança de tempos mais prósperos quando o café ainda enriquecia a região. Agora, com as plantações substituídas por pastos e pequenas roças, a mansão parecia fora de lugar, como um monumento a uma era esquecida. Cláudio Oliveira observava a propriedade da família pela janela do táxi que o levava do aeroporto de Governador Valadares até sua cidade natal. Fazia quase 10 anos que não voltava. 10 anos desde aquela briga terrível com seu pai, quando as palavras duras trocadas abriram feridas que nunca cicatrizaram completamente. Agora, com a notícia do derrame de Antônio Oliveira, não havia como continuar mantendo distância. "O senhor é daqui?", perguntou o motorista, tentando puxar conversa enquanto dirigia pelas estradas sinuosas que cortavam as colinas verdejantes. "Nasci aqui, mas faz tempo que saí", respondeu Cláudio secamente, sem tirar os olhos da paisagem. A verdade era que São Paulo tinha se tornado seu refúgio. Lá, entre os arranha-céus e o anonimato da metrópole, construíram uma carreira sólida como arquiteto, longe da sombra opressora de seu pai e das comparações inevitáveis com seu irmão mais velho, Marcos, que permanecerá na cidade para assumir os negócios da família. O táxi parou em frente ao portão de ferro forjado, onde as iniciais OAO se entrelaçavam em um desenho elaborado. Cláudio pagou a corrida, pegou sua mala do porta-malas e respirou fundo antes de tocar a campainha. Foi Teresa, a governanta que trabalhava para a família desde que ele era criança, quem abriu o portão. "Menino Cláudio", exclamou ela, com os olhos marejados. "Como cresceu! Tá um homem feito agora." Cláudio sorriu e a abraçou, sentindo o cheiro familiar de alfazema que Teresa sempre usava. Pelo menos isso não tinha mudado. "Cadê todo mundo, Teresa?", perguntou ele, enquanto caminhavam pela alameda de jabuticabeiras que levava até a casa principal. "Seu irmão tá no hospital com seu pai. A dona Laura tá descansando, a viagem de volta do Rio a deixou exausta. E a Débora, ela tá na varanda." Cláudio sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome de Débora. Sua cunhada. A mulher por quem tinha sido apaixonado antes de Marcos aparecer e conquistá-la com seu charme natural e a promessa de uma vida confortável na cidade pequena. Ao entrar na casa, os cheiros familiares o atingiram como uma onda de madeira antiga, café recém-coado, o perfume das rosas que sua mãe insistia em manter em vasos pela sala. As fotografias na parede contavam a história da família, casamentos, formaturas, nascimentos, e a ausência de Cláudio nas fotos mais recentes era gritante. Ele subiu as escadas, evitando por enquanto o encontro com Débora. Seu antigo quarto estava praticamente intocado, como se sua mãe tivesse mantido a esperança de que um dia ele voltaria. A cama de solteiro com a colcha azul marinho, a estante com seus livros antigos de arquitetura, até mesmo os posteres de bandas de rock que ele colara na parede na adolescência e que seu pai tanto odiava. Depois de um banho rápido para tirar o cansaço da viagem, Cláudio finalmente desceu para enfrentar o restante da família. Débora estava na varanda, como Teresa havia dito, sentada em uma das cadeiras de vime, folheando uma revista. Aos 35 anos, continuava linda como sempre, com os cabelos castanhos caindo em ondas suaves pelos ombros e os olhos cor-de-mel que pareciam guardar segredos. "Olá, Débora", disse ele, parado à porta da varanda. Ela levantou os olhos da revista e por um instante Cláudio viu a surpresa em seu rosto, logo substituída por uma expressão neutra, quase profissional. "Cláudio. Finalmente decidiu aparecer", ela comentou, colocando a revista de lado. "Seu pai está perguntando por você há dias. Acabei de chegar. Vou vê-lo ainda hoje." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Havia tanto a ser dito, mas nenhum dos dois parecia disposto a quebrar as barreiras cuidadosamente construídas ao longo dos anos. "Como estão as crianças?", perguntou Cláudio, finalmente. "Crescendo rápido. Pedro está com 15 anos agora, igualzinho ao pai na mesma idade. E Marina acabou de fazer 12. Cláudio assentiu, imaginando como seriam seus sobrinhos agora. As últimas fotos que vira deles eram de anos atrás, enviadas por sua mãe em um de seus esforços para manter a família unida, apesar das distâncias. "E o Marcos?",
Como está lidando com tudo isso? Débora desviou o olhar, fixando-o nas montanhas ao longe. Como sempre. Trabalhando demais, assumindo responsabilidades. Seu pai deixou uma bagunça nos negócios que vai levar anos para arrumar. Antes que Cláudio pudesse responder, ouviu-se o barulho de um carro estacionando. Momentos depois, Marcos entrava na sala, parecendo mais velho do que seus 40 anos, com olheiras profundas e os primeiros fios grisalhos aparecendo nas têmporas. Os dois irmãos se encararam por um longo momento. Cláudio viu no rosto do irmão o mesmo maxilar forte do pai, a mesma determinação nos olhos, mas também um cansaço que não estava lá da última vez que se viram. Então você veio, disse Marcos, sem estender a mão para um cumprimento. Assim que soube, respondeu Cláudio, mantendo a mesma distância. 10 anos, Cláudio. 10 anos sem aparecer, sem ligar direito, só aqueles cartões de Natal genéricos. E agora que o velho está morrendo, você resolve dar as caras? Cláudio sentiu o sangue subir ao rosto. Ele me expulsou desta casa, lembra? Disse que eu não era mais filho dele. E você acreditou? Conhece o gênio dele. Fala muita besteira quando está bravo, mas depois passa. Para você é fácil falar. Sempre foi o filho perfeito, o queridinho, o que ficou para cuidar do negócio. Marcos deu um passo à frente, os punhos cerrados. Você não faz ideia do que passei aqui enquanto vivia sua vida tranquila em São Paulo. Não sabe como foi segurar tudo sozinho quando os credores começaram a bater na porta, quando o velho começou a perder o controle das contas. Débora se levantou e colocou uma mão no braço de Marcos. Não agora, disse ela, em voz baixa. Sua mãe está descansando, e vocês dois gritando não vai ajudar em nada. Os irmãos se afastaram, cada um para um lado da sala, como boxeadores voltando para seus cantos depois de um round. O relógio de parede marcava o tempo com seu tic-tac constante, a única testemunha imparcial daquele reencontro tenso. Como ele está? Perguntou Cláudio, finalmente. Marcos passou a mão pelo rosto, num gesto de cansaço. Mal. Os médicos dizem que o próximo derrame pode ser fatal. Ele está lúcido, mas fraco. Quer ver você? Eu vou amanhã cedo ao hospital. Vá hoje, insistiu Marcos. Pode não ter um amanhã. Para ele. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Cláudio assentiu em silêncio. Por mais complicada que fosse sua relação com o pai, não queria carregar o peso de não ter se despedido. Foi nesse momento que Laura Oliveira apareceu na porta da sala, os olhos vermelhos de quem tinha chorado muito, mas ainda mantendo a postura elegante que sempre a caracterizou. Meu filho, disse ela, abrindo os braços. Cláudio atravessou a sala e a abraçou, sentindo como ela havia ficado mais frágil, mais pequena. Desculpa a demora, mãe, murmurou ele contra seus cabelos grisalhos. Você está aqui agora, respondeu ela, segurando o rosto do filho entre as mãos. É o que importa. Cláudio chegou ao Hospital Santa Clara pouco depois das 8 da noite. O lugar cheirava a desinfetante e a esperanças perdidas. Uma enfermeira de meia-idade o guiou pelos corredores silenciosos até o quarto onde Antônio Oliveira estava internado. Ao entrar, Cláudio quase não reconheceu o homem deitado na cama. Seu pai, outrora uma figura imponente que enchia qualquer ambiente com sua presença autoritária, parecia ter murchado, reduzido a uma sombra do que já foi. Os tubos e monitores ao seu redor apenas acentuavam sua fragilidade. Pai, chamou Cláudio, aproximando-se da cama. Antônio abriu os olhos lentamente. Por um momento, pareceu confuso, mas então seu olhar ganhou foco e um leve sorriso se formou em seus lábios ressecados. Você veio, sussurrou ele, com uma voz tão fraca que Cláudio precisou se inclinar para ouvi-lo. Vim assim que soube. Antônio fez um gesto débil para que o filho se aproximasse mais. Quando Cláudio se sentou na cadeira ao lado da cama, o velho agarrou sua mão com uma força surpreendente para alguém em seu estado. Preciso te dizer, e coisas que você e não sabe, disse ele, entre respirações difíceis. Pai, não se esforce. Podemos conversar quando você melhorar. Antônio balançou a cabeça. Não haverá outro momento.
Escute. Ele respirou fundo, reunindo forças. O testamento, e no meu escritório, e cofre atrás do quadro. A combinação é, e o aniversário da sua mãe. Cláudio franziu o senho. Por que está me dizendo isso? O Marcos cuida dessas coisas agora. Seu irmão, e não sabe tudo. Antônio tossiu, um som áspero que parecia rasgar seu peito. Fiz coisas, e decisões. Nem tudo o que parece é. Antes que Cláudio pudesse perguntar mais, a porta do quarto se abriu e Marcos entrou, acompanhado do Dr. Pereira, médico da família há décadas. Preciso examinar o paciente, disse o médico, indicando que os irmãos deveriam sair. No corredor, Marcos olhou para Cláudio com desconfiança. O que ele te disse? Cláudio hesitou por um momento. Nada importante. Só estava feliz em me ver. Os dois irmãos aguardaram em silêncio enquanto o médico examinava seu pai. Quando o Dr. Pereira saiu do quarto, sua expressão era grave. Ele está estável por enquanto, mas muito fraco. Sugiro que vão para casa e descansem. Qualquer mudança, a equipe entrará em contato imediatamente. Durante o trajeto de volta à casa dos Oliveira, um silêncio pesado encheu o carro. Cada irmão perdido em seus próprios pensamentos, em suas próprias versões do passado compartilhado. Já passava da meia-noite quando chegaram. A casa estava às escuras, exceto pela luz da cozinha, onde Teresa provavelmente deixará algo preparado para eles comerem. Cláudio disse que ia direto para a cama, fingindo um cansaço que não sentia. Na verdade, as palavras de seu pai ecoavam em sua mente, provocando uma curiosidade que não o deixaria dormir tão cedo. Esperou cerca de 1 hora, até ter certeza de que todos na casa estavam dormindo, e então desceu silenciosamente as escadas. O escritório de Antônio ficava no térreo, uma sala que sempre pareceu a Cláudio mais um tribunal do que um espaço de trabalho. Quantas vezes não havia sido chamado ali para ser repreendido por alguma travessura ou decisão que desagradara ao pai? Usando a lanterna do celular para não acender as luzes e chamar atenção, Cláudio entrou no escritório. O ambiente continuava exatamente como ele lembrava, a pesada escrivaninha de jacarandá, as estantes repletas de livros que ninguém lia, as cadeiras de couro gasto. E, claro, o quadro de um retrato a óleo de seu avô, o fundador da empresa familiar, olhando severamente para quem entrasse no recinto. Cláudio removeu o quadro com cuidado, revelando o cofre embutido na parede. Digitou a data de nascimento de sua mãe e 07051945 e ouviu o clique satisfatório do mecanismo se abrindo. Dentro havia várias pastas, alguns maços de dinheiro e uma caixa de madeira entalhada que ele nunca tinha visto antes. Pegou uma das pastas, etiquetada como o testamento, e abriu-a sobre a escrivaninha. O documento legal estava ali, várias páginas de termos jurídicos que Cláudio começou a ler com atenção crescente. À medida que avançava na leitura, seu coração batia mais forte. O testamento não apenas dividia os bens entre os dois filhos, como ele esperava, mas revelava a existência de um terceiro herdeiro, um tal de Rafael Mendes, descrito como o meu filho biológico com Isadora Mendes. Cláudio sentiu a sala girar à sua volta. Um meio-irmão? De quem nunca ouviram falar? Mais chocante ainda era a data de nascimento desse Rafael, era apenas 3 meses mais novo que ele próprio. O que significava que, enquanto sua mãe estava grávida dele, seu pai engravidara outra mulher. A traição não era apenas antiga, mas contínua, pois o testamento mencionava depósitos mensais feitos a Isadora e Rafael ao longo dos anos, além de uma propriedade no litoral colocada no nome deles. O que você está fazendo aqui? Cláudio quase derrubou a pasta com um susto. Virou-se para encontrar Débora parada à porta do escritório, usando um robe cor de vinho sobre a camisola, os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Descobrindo que meu pai não era o homem de princípios que fingia ser, respondeu Cláudio, indicando o documento aberto. Débora se aproximou e olhou por cima do ombro dele. Seus olhos se arregalaram ao ler os detalhes. Marcos sabe disso? Aposto que não. Meu pai me disse para procurar o testamento, disse que Marcos não sabia de tudo. Débora se afastou, como se o documento fosse algo contagioso. Isso vai destruí-lo. Por quê?
Por que vai ter que dividir a herança com mais alguém? Acho que ele aguenta o golpe. Não é isso. Débora mordeu o lábio, hesitante. Seu irmão idolatra seu pai. Ele acha que eu não sei, mas às vezes o encontro no escritório, olhando para as fotos antigas, como se buscasse aprovação em uma imagem. Ele dedicou a vida a ser como Antônio, a não desapontá-lo. Cláudio fechou a pasta, pensativo. E eu dediquei a minha a ser diferente dele. Irônico que ambos tenhamos construído nossas vidas em torno do mesmo homem, só que em direções opostas. Ruído no corredor os fez congelar. Momentos depois, Teresa apareceu à porta, vestindo uma camisola antiga coberta por um chale de crochê. O hospital ligou, disse ela, com a voz trêmula. Seu pai piorou de repente. O doutor pediu para vocês irem para lá o mais rápido possível. No caminho para o hospital, Cláudio guardou para si o que havia descoberto. Não era o momento para aquela revelação. Ao chegarem, foram informados de que Antônio havia sofrido um segundo derrame, mais severo que o primeiro. Estava em coma induzido, ligado a aparelhos que mantinham seu corpo funcionando. Laura já estava lá, sentada ao lado da cama do marido, segurando sua mão inerte como se pudesse transmitir sua própria força vital através daquele contato. Quando os filhos entraram, ela levantou os olhos, vermelhos e inchados, mais secos. Parecia ter esgotado todas as lágrimas. Ele estava melhor depois que te viu, disse ela para Cláudio. Ficou mais calmo, mais em paz. Marcos se aproximou da cama pelo outro lado, observando o pai com uma expressão que misturava preocupação e uma estranha determinação. Precisamos nos preparar para o pior, disse ele, em tom prático. O doutora Pereira já me explicou a situação. As chances de recuperação são mínimas. Cláudio notou como o irmão assumirá automaticamente o papel de chefe da família, tomando decisões, gerenciando a crise. Era sempre assim desde que eram crianças, e Marcos liderando, ele seguindo, até o dia em que decidiu não seguir mais. As horas se arrastaram na sala de espera do hospital. Ocasionalmente, um médico ou enfermeira vinha dar alguma atualização, sempre cautelosos em suas palavras, nunca oferecendo mais esperança do que o estritamente necessário. Foi durante uma dessas esperas intermináveis que Cláudio percebeu que não estava apenas lidando com a possível morte do pai, mas com a reconfiguração completa de tudo o que sabia sobre sua família. Havia um estranho lá fora, com o sangue dos Oliveira nas veias, que logo teria que ser confrontado, incluído de alguma forma nessa teia familiar já tão complicada. Quando o sol começou a nascer, filtrando-se pelas persianas do hospital, doutora Pereira apareceu novamente, com a expressão que médicos praticam anos para dominar e aquela que comunica mais notícias com compaixão, mas sem sentimentalismo excessivo. Ele se foi, disse simplesmente. Foi pacífico, sem sofrimento. Laura soluçou baixinho, apoiando-se em Cláudio. Marcos ficou imóvel, como se processando a informação em algum nível mais profundo. E foi nesse momento, enquanto a família absorvia a nova realidade sem Antônio, que Cláudio pensou no documento escondido no cofre no desconhecido que estava prestes a entrar em suas vidas. O velório de Antônio Oliveira atraiu praticamente toda a cidade de São Mateus. O Salão Nobre da Funerária São Francisco, o mais prestigioso da região, ficou lotado de pessoas que vinham prestar suas últimas homenagens ao empresário. Alguns por respeito genuíno, outros por curiosidade, muitos apenas para marcar presença em um evento social importante. Cláudio observava o desfile interminável de rostos, a maioria desconhecidos para ele após tantos anos longe. Cumprimentava mecanicamente quem se aproximava, agradecia as condolências com acenos de cabeça e frases ensaiadas. Seu olhar, no entanto, vasculhava constantemente a multidão, procurando por alguém que pudesse ser Rafael Mendes, o meio-irmão cuja existência acabará de descobrir. Procurando alguém? Perguntou Débora, aproximando-se com 2 copos de café. Cláudio aceitou a bebida com um agradecimento mudo. Só me perguntando quantas dessas pessoas realmente conheciam meu pai. Menos do que pensam, respondeu ela, baixinho. E você, quando vai contar ao Marcos o que descobriu? Depois do enterro. Não quero transformar isso em um espetáculo ainda maior. Marcos estava do outro lado do salão,
conversando com alguns empresários locais, o rosto composto em uma máscara de dignidade contida. Pedro e Marina, seus filhos, permaneciam próximos à avó, que recebia o apoio silencioso de amigas de longa data. O enterro, na manhã seguinte, foi uma cerimônia breve. O céu cinzento de junho combinava com a solenidade do momento. Quando o caixão baixou à sepultura, Cláudio sentiu um aperto no peito que não esperava. Por mais complicada que fosse sua relação com o pai, havia um sentimento de finalidade naquele momento, uma compreensão de que certas conversas nunca aconteceriam, certas palavras nunca seriam ditas. De volta à casa dos Oliveira, um almoço foi servido para os familiares mais próximos. A empregada contratada para ajudar Teresa naqueles dias difíceis movimentava-se silenciosamente, servindo a comida que ninguém parecia ter apetite para comer. O tinir dos talheres contra os pratos antigos de porcelana era o único som que quebrava o silêncio pesado. Foi Laura quem falou primeiro, colocando o guardanapo de lado. Acho que precisamos discutir alguns assuntos práticos, disse ela, com a voz ainda fraca, mas determinada. Antônio deixou tudo organizado, como sempre, mas há decisões a serem tomadas. Marcos assentiu. Já conversei com o Dr. Fonseca, o advogado da família. Marcamos uma reunião para amanhã para a leitura do testamento. Cláudio trocou um olhar rápido com Débora, sentindo o estômago afundar. O momento havia chegado mais cedo do que esperava. Na verdade, começou Cláudio, colocando seu garfo sobre o prato ainda cheio, há algo que vocês precisam saber antes dessa reunião. A atenção de todos se voltou para ele. Cláudio respirou fundo, buscando as palavras certas. Na última noite em que visitei o pai no hospital, ele me disse algo. Me pediu para verificar o cofre no escritório dele, disse que havia um documento importante lá. Marcos franziu o senho. Que documento? O testamento. Ou pelo menos uma versão dele. Cláudio pausou, escolhendo as palavras com cuidado. E esse testamento revela algo que muda muita coisa. Do que você está falando? A voz de Marcos tinha um tom perigoso, aquela calma forçada que precede a tempestade. Pai teve outro filho. Com uma mulher chamada Isadora Mendes. Um filho chamado Rafael, quase da mesma idade que eu. O silêncio que seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Laura baixou os olhos para o colo, como se estivesse examinando o padrão do guardanapo com súbito interesse. Marcos ficou completamente imóvel, apenas a veia pulsando em sua têmpora indicava que não havia se transformado em estátua. Isso é ridículo, disse ele finalmente, com a voz controlada. Pai nunca faria algo assim. Não só fez, como sustentou essa outra família durante anos. Há registros de transferências mensais, uma casa no nome deles em Guarapari. Está tudo documentado. Você está inventando isso, Marcos bateu com o punho na mesa, fazendo os copos tremelicarem. Sempre teve inveja porque pai me escolheu para assumir os negócios. Agora vem com essa história absurda para quê? Para tentar me desestabilizar? Para manchar a memória dele? Filho, interveio Laura, colocando uma mão sobre o braço de Marcos. É verdade. Todos os olhares se voltaram para ela, surpresos. Você sabia? Perguntou Cláudio, incrédulo. Laura assentiu lentamente. Descobri há muitos anos. Foi pouco depois do nascimento desse Rafael. Antônio estava estranho, distante. Encontrei recibos, depois vi uma foto no bolso do paletó dele. Ela respirou fundo antes de continuar. Confrontei seu pai. Ele negou no início, depois admitiu. Disse que tinha sido um erro, que a mulher o havia seduzido em um momento de fraqueza. E você perdoou? Marcos parecia genuinamente perplexo. Não perdoei. Fiquei. São coisas diferentes. Laura olhou pela janela, para o jardim onde criará seus filhos. Tínhamos vocês dois, pequenos ainda. Tínhamos empresa, a posição na cidade. Divórcio não era tão simples naquela época, não para uma família como a nossa.
Então fiz um acordo com seu pai, dele poderia manter contato com outro filho, desde que fosse discreto, desde que nunca, jamais, trouxesse essa situação para dentro da nossa casa. Cláudio se recostou na cadeira, assimilando a revelação. Sua mãe, que sempre parecerá tão submissa, tão acomodada ao temperamento difícil do marido, tinha na verdade estabelecido os termos de uma negociação dolorosa. E você nunca nos contou, disse ele, finalmente. Não era uma acusação, apenas uma constatação. O que isso mudaria? Só traria mais dor. E agora? Perguntou Débora, quebrando seu próprio silêncio. O que acontece com esse Rafael? Ele sabe sobre nós? Claro que sabe, respondeu Laura. Antônio não escondeu de Rafael que tinha outra família. Apenas nos escondeu dele. Marcos se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Não acredito que estamos tendo essa conversa. Pai acabou de ser enterrado e vocês já estão conspirando para dividir o que é meu por direito. Não é só seu, retrucou Cláudio, também se levantando. Nunca foi. Metade da empresa sempre foi minha, mesmo que eu tenha escolhido não trabalhar nela. Trabalhar? Marcos riu, um som amargo. Você fugiu. Foi para São Paulo brincar de arquiteto enquanto eu ficava aqui, tentando salvar o que pai estava perdendo com suas decisões cada vez mais erráticas. Ninguém te obrigou a ficar. Alguém tinha que ser responsável. Os dois irmãos estavam agora frente a frente, separados apenas pela largura da mesa. Pedro e Marina observavam a cena, desconfortáveis, enquanto Teresa entrava e saía da sala, fingindo não ouvir a discussão para preservar a dignidade da família. Chega! Laura bateu com a mão na mesa. Não vou permitir isso. Não hoje. Seu pai merece mais respeito do que isso. Os irmãos recuaram, ainda trocando olhares hostis. Cláudio voltou a se sentar, consciente dos olhares dos sobrinhos. Desculpe, murmurou ele. O resto do almoço transcorreu em um silêncio tenso. Quando terminaram, Marcos anunciou que iria ao escritório da empresa verificar alguns documentos. Débora levou os filhos para seus quartos, sugerindo que tentassem descansar um pouco. Laura se retirou para seu quarto, alegando uma dor de cabeça. Cláudio se viu sozinho na sala, cercado pelos retratos de seus antepassados. Figuras austeras em molduras douradas, todos com o mesmo olhar de quem carrega o peso do nome Oliveira. Pegou seu celular e abriu uma nova busca, Rafael Mendes São Mateus. Os resultados vieram rapidamente. Rafael Mendes era professor na escola técnica local. Havia fotos dele em eventos da escola, em projetos comunitários. Tinha o mesmo nariz aquilino dos Oliveira, a mesma linha da mandíbula. Mas seus olhos eram diferentes e mais abertos, mais gentis. Em uma das fotos, estava ao lado de uma mulher de meia idade que Cláudio presumiu ser Isadora, e de uma jovem que parecia ter uns 20 anos, possivelmente sua filha. Enquanto olhava para aquele estranho familiar, Cláudio sentiu uma mistura confusa de emoções. Raiva pelo segredo mantido por tanto tempo, curiosidade sobre que tipo de pessoa era esse meio-irmão, e até mesmo uma ponta de inveja por ele ter sido criado longe da sombra opressora de Antônio Oliveira. O som de passos o arrancou de seus pensamentos. Débora voltava à sala, agora vestida com roupas mais confortáveis, os cabelos presos em um rabo de cavalo casual. Os meninos estão descansando, disse ela, sentando-se no sofá oposto. Foi um dia difícil para eles. Principalmente para Pedro, que era muito ligado ao avô. Cláudio assentiu, ainda olhando para a foto no celular. Virou a tela para mostrar a Débora. Encontrei nosso meio-irmão. Ela examinou a imagem com atenção. Tem o jeito dos Oliveira. Você acha que ele vai aparecer amanhã na leitura do testamento? Se ele sabe que tem direito a algo, por que não apareceria? Cláudio considerou por um momento. O que você acha que Marcos vai fazer? Lutar com todas as forças. Você conhece seu irmão. Ele não vai aceitar dividir o controle da empresa com ninguém, muito menos com um desconhecido que aparece do nada. E você? De que lado está? Débora sorriu tristemente.
Do lado dos meus filhos. Quero que eles tenham um futuro seguro, e a empresa é parte disso. Mas também quero que cresçam sabendo a diferença entre certo e errado. Se esse Rafael tem direito a uma parte da herança, deveria recebê-la. O silêncio caiu entre eles novamente, mas era diferente agora, menos tenso, mais contemplativo. Débora se levantou para servir 2 taças de vinho do decanter que sempre ficava no aparador. Entregou uma a Cláudio e sentou-se ao seu lado no sofá, mais perto do que estivera em 10 anos. Por que você realmente foi embora, Cláudio? Perguntou ela, sua voz apenas um pouco acima de um sussurro. Foi só pela briga com seu pai ou havia mais? Cláudio girou a taça entre os dedos, observando o líquido escuro formar um pequeno redemoinho. No início foi pela briga. Ele queria que eu assumisse o departamento financeiro, eu queria seguir com a arquitetura. Palavras foram ditas, coisas que não podiam ser retiradas. E depois? Depois. Ele hesitou, olhando diretamente para ela. Depois ficou difícil voltar por outros motivos. Seus olhares se encontraram e mantiveram, carregados de coisas não ditas. O ar entre eles parecia vibrar com uma tensão antiga e familiar. O momento foi quebrado pelo som da porta da frente se abrindo. Marcos entrou na sala, segurando uma pasta de documentos. Parou brevemente ao ver Cláudio e Débora sentados tão próximos, mas não fez nenhum comentário. Liguei para o Dr. Fonseca, anunciou ele. A reunião será amanhã às 10. Ele disse que todos os herdeiros foram notificados. Sua voz endureceu na última frase. Então. Rafael estará lá, concluiu Cláudio. Aparentemente. Marcos jogou a pasta sobre a mesa de centro. Passei no escritório da empresa. Estava revisando alguns números. Você sabia que pai tirou quase 2 milhões da conta da Oliveira Empreendimentos nos últimos 3 anos? Agora sabemos para onde foi esse dinheiro. Ele tinha o direito de fazer o que quisesse com o dinheiro dele, argumentou Cláudio. Não era só dele. Marcos elevou a voz novamente. Era da empresa, da nossa família inteira. Esse intruso já levou mais do que merecia. Ele não é um intruso. É filho do pai tanto quanto nós. Não se atreva a compará-lo conosco. Marcos apontou um dedo acusador para Cláudio. Você sempre foi assim, não é? Sempre querendo irritar o pai, sempre indo contra tudo que nossa família representa. Aposto que está adorando essa situação. Antes que Cláudio pudesse responder, o telefone tocou. Teresa atendeu na cozinha e minutos depois veio à sala, parecendo desconfortável. É para o Sr. Cláudio, disse ela. Um tal de Rafael Mendes. Cláudio engoliu em seco enquanto pegava o telefone da mão de Teresa. Os olhos de Marcos o seguiam com uma intensidade que beirava o ódio. Alô, disse ele, tentando manter a voz firme. Cláudio Oliveira? A voz do outro lado era grave, calma, com um leve sotaque mineiro mais carregado que o seu próprio. Aqui é Rafael Mendes. Acho que temos assuntos a conversar. Sim, temos, respondeu Cláudio, virando-se de costas para o olhar acusatório do irmão. Como conseguiu meu número? O Dr. Fonseca me forneceu. Ele achou melhor que nos conhecêssemos antes da leitura do testamento amanhã. Para evitar constrangimentos. Cláudio passou a mão pelos cabelos, pensando rapidamente. Sim, faz sentido. Onde podemos nos encontrar? Conheço um lugar tranquilo. O café da Dona Zulmira, perto da Praça Central. Em meia hora? Estarei lá. Quando Cláudio desligou, virou-se para enfrentar Marcos, que o observava com os braços cruzados. Vai se encontrar com ele, não era uma pergunta, mas uma acusação. Vou. Alguém precisa agir como adulto nessa situação. O que você está insinuando? Marcos deu um passo à frente. Débora rapidamente se interpôs entre os dois. Cláudio, talvez eu devesse ir com você. Nem pensar, Marcos segurou o braço da esposa. Você não vai se encontrar com esse oportunista. Débora olhou para o marido, depois para Cláudio, claramente dividida.
Marcos tem razão, disse ela finalmente. É melhor você ir sozinho desta vez. Ver o que ele quer. Cláudio assentiu, pegando as chaves do carro alugado. Não vou demorar. O café da Dona Zulmira era um daqueles estabelecimentos que parecem existir desde sempre em cidades pequenas, de paredes revestidas de azulejos antigos, ventiladores de teto que giravam preguiçosamente, o aroma de café fresco e pão de queijo recém-saído do forno. Quase vazio aquela hora da tarde, exceto por dois senhores jogando dominó em um canto e um homem solitário sentado perto da janela. Cláudio o reconheceu imediatamente, mesmo sem nunca tê-lo visto pessoalmente. Rafael Mendes tinha o mesmo nariz dos Oliveira, o mesmo formato do rosto. Mas seus olhos eram diferentes e mais suaves, sem a dureza que caracterizava o olhar de Antônio e que Marcos havia herdado. Rafael? Perguntou Cláudio, aproximando-se da mesa. O homem se levantou, estendendo a mão. Cláudio. Finalmente nos conhecemos. Os dois se avaliaram por um momento, como versões de realidades paralelas, tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes. Rafael vestia uma camisa simples, jeans, sem ostentação. Tinha um ar tranquilo que contrastava com a tensão que Cláudio sentia. Café, ofereceu Rafael, indicando a cadeira vazia do outro lado da mesa. Cláudio assentiu, sentando-se. Uma senhora de idade, e presumivelmente a famosa Dona Zulmira, já aproximou-se para anotar o pedido. O de sempre para mim, Dona Zulmira, disse Rafael, com a familiaridade de um cliente habitual. E para meu irmão. Um café preto, por favor, completou Cláudio, ainda desconfortável com a palavra o irmão usada tão casualmente. Quando a senhora se afastou, um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Cláudio decidiu ir direto ao ponto. Então, você sabia sobre nós esse tempo todo? Rafael assentiu. Desde criança. Papai nunca escondeu que tinha outra família. Vocês eram os outros filhos, aqueles que tinham tudo que eu não tinha, e o nome, a legitimidade, a herança. Não foi tão simples assim, retrucou Cláudio. Crescer como filho de Antônio Oliveira tinha seu preço. Imagino. Ele era um homem e complicado. Os cafés chegaram, trazendo uma breve pausa na conversa tensa. Cláudio observou como Rafael agradeceu a Dona Zulmira pelo nome, perguntando sobre sua neta que estava para se formar. Pequenos gestos de alguém enraizado na comunidade. Você nunca pensou em nos procurar antes? Perguntou Cláudio, finalmente. Rafael tomou um gole do café antes de responder. Pensei. Muitas vezes. Especialmente na adolescência, quando a ausência de um pai presente doía mais. Mas mamãe sempre dizia que era melhor assim, que tínhamos nosso próprio caminho. E com o tempo, aceitei. Ele deu de ombros. Construí minha vida. Tornei-me professor, casei, tenho uma filha. Não precisava do nome Oliveira para ser feliz. Então por que agora? Por que aparecer depois da morte dele? Por que ele pediu? A resposta simples pegou Cláudio de surpresa. Papai me visitou há 3 meses, quando já estava doente. Disse que queria consertar as coisas, garantir que eu recebesse o que era meu por direito. Falou do testamento, disse que o advogado me contataria quando chegasse a hora. Cláudio tentou imaginar seu pai, sempre tão rígido, tão orgulhoso, fazendo esse tipo de visita clandestina, tentando corrigir erros do passado antes que fosse tarde demais. E o que exatamente você espera receber? Perguntou, mais direto do que pretendia. Rafael sorriu, sem ofensa. Não estou aqui pelo dinheiro, se é o que está pensando. Tenho uma vida confortável. A parte financeira da herança vai para minha filha, para seus estudos. Ele fez uma pausa. Mas há a questão da empresa. Pelo que entendi, papai me deixou uma participação significativa. Meu irmão, Marcos, não vai aceitar isso facilmente. Eu sei. Por isso quis te encontrar primeiro. Você parece mais irrazoável. Cláudio quase riu. Nunca antes havia sido descrito como o razoável dos irmãos Oliveira. Esse título sempre pertencera a Marcos, o responsável, o centrado. O que você propõe, então?
Rafael inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Não quero gerenciar a empresa. Não entendo de negócios e não tenho interesse em aprender. Mas também não quero abrir mão do que meu pai quis me deixar. Pensei em um acordo, mantenho minha participação como acionista silencioso, recebo os dividendos correspondentes, mas não interfiro na gestão. Cláudio considerou a proposta. Era sensata, potencialmente aceitável para todas as partes, exceto, talvez, para Marcos, que veria qualquer concessão como uma derrota. Por que está me dizendo isso e não ao Marcos? Ele é quem comanda a empresa. Porque, Rafael hesitou, escolhendo as palavras, papai me falou de vocês dois. Disse que você tinha o coração mais aberto, que seria a ponte. Um som amargo escapou da garganta de Cláudio. Ele disse isso? O mesmo homem que me expulsou de casa porque eu não queria seguir seus planos. As pessoas mudam quando encaram a própria mortalidade, respondeu Rafael, com uma sabedoria tranquila que irritou e impressionou Cláudio ao mesmo tempo. Nos últimos meses, ele falou muito em arrependimentos, em caminhos não tomados. Ficaram em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o homem que os conectava e dividia ao mesmo tempo. Quando terminaram o café, Rafael tirou uma fotografia da carteira. Minha filha, Júlia. Tem 17 anos. Quer estudar medicina. Cláudio olhou para a foto da sobrinha que nunca conhecera. Uma jovem bonita, com um sorriso confiante dos Oliveira, mas algo nos olhos que lembrava mais Rafael, uma gentileza, uma abertura para o mundo. Ela sabe sobre e tudo isso? Sabe. Sempre soube. Acredito em honestidade, mesmo quando dói. O comentário atingiu Cláudio como uma flecha certeira. Quantos segredos sua própria família havia guardado ao longo dos anos? Quanto dano esses silêncios haviam causado? Ao saírem do café, o sol da tarde pintava a pracinha central com tons dourados. Algumas crianças brincavam no coreto, suas risadas ecoando pelo espaço tranquilo. Estará na reunião amanhã? Perguntou Cláudio. E estarei. Com minha mãe e minha filha. Acho importante que Júlia conheça essa parte da família, mesmo nestas circunstâncias. Cláudio assentiu, imaginando o choque de Marcos ao ver não apenas Rafael, mas toda a sua família entrando no escritório do advogado. A tensão seria palpável. Posso te perguntar algo pessoal, disse Rafael, enquanto caminhavam em direção aos carros estacionados. Claro. Você realmente saiu de casa só por causa de uma briga com papai, ou havia mais? A pergunta pegou Cláudio desprevenido, e era quase a mesma que Débora fizera horas antes. Ele hesitou, considerando mentir, mas algo na sinceridade de Rafael inspirava reciprocidade. Havia mais, admitiu finalmente. Estava apaixonado pela noiva do meu irmão. Ainda estou, para ser honesto. Rafael não demonstrou surpresa ou julgamento, apenas assentiu como quem já suspeitava de algo assim. Complicado. Você não faz ideia. Na verdade, faço sim, disse Rafael com um leve sorriso. Também cresci em uma família cheia de segredos e sentimentos não ditos. Só de um tipo diferente. Ao se despedirem, trocaram números de telefone. Não houve abraços ou grandes demonstrações de fraternidade recém-descoberta, apenas um aperto de mão firme e um entendimento silencioso de que, independentemente do que acontecesse no dia seguinte, algo havia mudado para sempre. No caminho de volta para a casa dos Oliveira, Cláudio dirigia devagar, tentando organizar os pensamentos. A imagem de seu pai visitando Rafael em segredo, falando sobre arrependimentos, não combinava com o homem inflexível que conhecera. Ou talvez Antônio Oliveira fosse mais complexo do que qualquer um dos filhos jamais imaginou, e nem santo nem demônio, apenas humano, com todas as contradições que isso implicava. Quando chegou à casa, encontrou Marcos esperando na varanda, um copo de uísque na mão. Pelo nível do líquido no copo e pela vermelhidão em seu rosto, não era o primeiro. Como foi o encontro com nosso novo irmãozinho? Perguntou ele, com sarcasmo evidente. Cláudio subiu os degraus da varanda, cansado demais para mais uma briga. Foi civilizado. Ele parece um cara decente. Decente?
Marcos riu, um som áspero. Um homem decente não aparece do nada para reivindicar o que não lhe pertence. A questão é que pertence a ele, Marcos. Pai garantiu isso. E você está do lado dele. Claro que está. Marcos virou o resto do uísque de um gole só. Sempre contra a família. Ele é família também, respondeu Cláudio, surpreendendo a si mesmo com a veemência de suas palavras. Quer você aceite ou não. Os irmãos se encararam em silêncio até que a porta da casa se abriu e Débora apareceu, o rosto tenso de preocupação. Vocês precisam entrar, disse ela. Acabamos de receber uma ligação do Dr. Fonseca. Parece que há mais no testamento do que imaginávamos. Muito mais. O escritório do Dr. Fonseca ficava num casarão colonial restaurado na parte histórica de São Mateus. A sala de reuniões, com sua mesa oval de madeira maciça e cadeiras de couro, parecia mais um cenário de filme do que um lugar real. Cláudio chegou cedo, acompanhado de sua mãe. Marcos e Débora já estavam lá, sentados lado a lado, tensos como cordas de violino prestes a arrebentar. Bom dia, cumprimentou o Dr. Fonseca, um senhor de seus 60 anos, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados para o lado e óculos de armação fina. Estamos apenas aguardando os demais para começar. As palavras mal haviam saído de sua boca quando a porta se abriu e Rafael entrou, acompanhado de uma mulher de meia idade e uma jovem. A semelhança entre a garota e os Oliveira era inegável, e a mesma postura ereta, o mesmo formato do rosto. Se havia alguma dúvida sobre o parentesco de Rafael, a aparência de Júlia a dissipava por completo. Bom dia a todos, disse Rafael, educadamente. Esta é minha mãe, Isadora, e minha filha, Júlia. Um silêncio constrangedor preencheu a sala. Laura Oliveira foi a primeira a se manifestar, levantando-se e estendendo a mão para Isadora. É um prazer finalmente conhecê-la, disse ela, com uma dignidade que surpreendeu a todos. As duas mulheres trocaram um olhar longo, carregado de décadas de histórias não contadas, de uma rivalidade involuntária que agora, na velhice, parecia pequena e distante. Marcos permaneceu sentado, o maxilar tenso, recusando-se a reconhecer os recém-chegados. Débora, por outro lado, sorriu timidamente para Júlia, que retribuiu com um aceno de cabeça. Dr. Fonseca, sentindo a tensão no ar, pigarreou e indicou os lugares vazios à mesa. Bem, agora que estamos todos presentes, podemos começar a leitura do testamento de Antônio Oliveira. As formalidades iniciais foram rápidas. O advogado leu em voz alta o preâmbulo legal, estabelecendo que aquele era o último desejo de Antônio, redigido 3 meses antes, quando já estava ciente de sua condição de saúde precária. Primeiro, quanto aos bens pessoais, continuou o advogado. A casa da família em São Mateus, bem como todos os móveis e objetos nela contidos, fica para Laura Oliveira, com usufruto vitalício. Após seu falecimento, a propriedade deverá ser vendida e o valor dividido igualmente entre os 3 filhos, Marcos, Cláudio e Rafael. Marcos fez um ruído de descontentamento, mas não interrompeu. O apartamento no Rio de Janeiro, atualmente ocupado por Laura, segue o mesmo princípio, usufruto vitalício para ela, depois venda e divisão igual entre os filhos. A casa de praia em Guarapari, já registrada em nome de Rafael Mendes, permanece em sua posse, com a recomendação de que seja mantida como refúgio para toda a família, quando necessário. O advogado continuou listando propriedades menores, investimentos, contas bancárias, tudo dividido em 3 partes iguais, com pequenas variações aqui e ali para compensar doações feitas em vida para um ou outro filho. Agora, quanto a Oliveira Empreendimentos, o Dr. Fonseca fez uma pausa, ajustando os óculos. Esta era a parte mais delicada, e todos na sala sabiam disso. O controle acionário da empresa será dividido da seguinte forma: 40% para Marcos Oliveira, 30% para Cláudio Oliveira e 30% para Rafael Mendes. Marcos bateu com o punho na mesa. Isso é absurdo. A empresa sempre foi minha responsabilidade. Fui eu quem trabalhou nela todos esses anos. Se me permite continuar, disse o advogado, calmamente. Há condições específicas para essa divisão. Antônio estipulou que a gestão executiva permanecerá com Marcos, sendo ele o único autorizado a tomar decisões operacionais diárias.
No entanto, decisões estratégicas, como venda de ativos significativos, fusões ou aquisições, exigirão a aprovação de pelo menos 2 dos 3 acionistas majoritários. Isso é ridículo, insistiu Marcos. Vocês não entendem nada sobre o negócio. Como vão opinar sobre decisões estratégicas? Marcos, interveio Laura, com voz firme. Deixe o Dr. Fonseca terminar. O advogado agradeceu com um aceno e prosseguiu. Antônio deixou ainda uma carta pessoal para cada um de vocês, que entregarei ao final desta reunião. E há mais um item que ele considerou de extrema importância, uma cláusula de convivência. Uma o quê? Perguntou Cláudio, confuso. Uma cláusula estipulando que os 3 irmãos devem se reunir pessoalmente, pelo menos uma vez por mês, pelos próximos 2 anos, para discutir os assuntos da empresa. Essas reuniões devem acontecer na casa da família em São Mateus, com a presença de Laura como mediadora, quando sua saúde permitir. Um silêncio atônito seguiu essa revelação. Cláudio olhou para Rafael, que parecia tão surpreso quanto ele. Marcos tinha o rosto vermelho de indignação. É absurdo, exclamou ele. Eu moro aqui, Cláudio está em São Paulo, e esse. Seu irmão, completou Laura, com uma firmeza surpreendente. Ele nem sequer sabe onde mora, continuou Marcos, ignorando a correção da mãe. Como vamos nos reunir mensalmente? Moro em Vila Velha, informou Rafael, calmamente. É a 1 hora daqui. Não será problema para mim. E eu posso voltar de São Paulo uma vez por mês, acrescentou Cláudio. Não é o fim do mundo. Mas por quê? Insistiu Marcos. Por que ele faria isso? Dr. Fonseca retirou um envelope da pasta e ajustou novamente os óculos. Antônio deixou uma explicação para essa cláusula específica, que devo ler para vocês, e meus filhos cresceram separados por minhas escolhas e erros. Não posso voltar atrás e corrigir o passado, mas posso tentar garantir um futuro em que se conheçam e, talvez, aprendam a ser uma família. A empresa que construí não vale nada se servir apenas para aprofundar as divisões que eu mesmo criei. Se não cumprirem esta condição, a Oliveira Empreendimentos deverá ser vendida e os recursos doados para instituições de caridade selecionadas pela minha esposa Laura. As palavras pairaram no ar como poeira em um raio de sol. Ninguém se atreveu a falar por vários segundos, cada um processando o que acabará de ouvir. Ele não pode fazer isso, disse Marcos finalmente, mas sua voz tinha perdido parte da convicção. Não pode nos obrigar a fingir que somos uma família feliz. Não está pedindo que finjam, respondeu o advogado. Apenas que se deem uma chance de se conhecer. E sim, legalmente, ele pode fazer isso. O testamento é válido em todos os seus termos. O restante da reunião foi dedicado a questões práticas e assinaturas de documentos, explicações sobre prazos e procedimentos legais. Quando tudo foi concluído, o Dr. Fonseca entregou a cada um dos filhos um envelope lacrado com seus nomes escritos na caligrafia distinta de Antônio Oliveira. Ao saírem do escritório, o clima continuava tenso, mas de uma forma diferente. A raiva inicial de Marcos parecia ter dado lugar a uma espécie de resignação amarga. Rafael conversava em voz baixa com sua mãe e filha, que pareciam igualmente atordoadas com os eventos da manhã. A primeira reunião será no próximo mês, então, disse Cláudio, tentando quebrar o gelo. Dia 15 serve para todos? Rafael assentiu. Para nós está bom. Marcos não respondeu, apenas se virou e caminhou em direção ao seu carro, onde Débora já o esperava. Antes de entrar no veículo, porém, ele se virou. Isso não muda nada, disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Não somos uma família. Nunca seremos. E entrou no carro, batendo a porta com força. Laura se aproximou de Isadora, que observava a cena com expressão preocupada. Gostaria que você e sua filha viessem tomar um chá conosco algum dia. Quando a poeira baixar um pouco. Isadora sorriu levemente, surpresa com o convite. Nós gostaríamos disso. Enquanto dirigia de volta à casa dos Oliveira, Cláudio segurou firme o volante, tentando lidar com o turbilhão de emoções que o assolava. O envelope com a carta de seu pai parecia queimar no bolso de sua camisa.
Parte dele queria rasgar o papel ali mesmo, jogar as palavras pela janela e deixar que o vento as levasse. Outra parte ansiava desesperadamente por ouvir o que o pai tinha a dizer, agora que não havia mais chance de confrontá-lo pessoalmente. Quando chegou à casa, subiu diretamente para seu antigo quarto, ignorando as vozes exaltadas de Marcos no andar de baixo. Fechou a porta, sentou-se na cama e finalmente abriu o envelope. Meu filho, começava a carta, na letra angulosa que tão bem conhecia. Se está lendo isto, já não estou mais entre vocês. Há tanto que gostaria de dizer, tantas explicações que você merece, mas sempre fui melhor em números do que em palavras. Mesmo agora, sabendo que o tempo se esgota, encontro dificuldade em expressar o que sinto. Cláudio respirou fundo, tentando conter a emoção que subia por sua garganta. Sempre fui orgulhoso demais para admitir meus erros, teimoso demais para voltar atrás em minhas decisões, mesmo quando sabia que estavam erradas. Quando você decidiu seguir seu próprio caminho, vi apenas como uma afronta à minha autoridade, não como o ato de coragem que realmente era. Demorei anos para entender que sua independência era prova de que tinha sido bem criado, não o contrário. As lágrimas começaram a embaçar a visão de Cláudio, mas ele continuou lendo. Recentemente, ao enfrentar minha própria mortalidade, comecei a perceber quantas vidas foram afetadas por minhas escolhas egoístas. Rafael cresceu sem um pai presente, você saiu de casa carregando mágoas profundas, Marcos se tornou uma versão ainda mais rígida de mim mesmo, preso a expectativas que eu impus. E como se isso não bastasse, envenenei a relação entre vocês, meus filhos, que deveriam ter sido amigos, confidentes, suporte uns para os outros. O que peço agora pode parecer uma imposição final de um homem acostumado a dar ordens. Talvez seja. Mas minha esperança é que, forçados a conviver, vocês três possam descobrir o que eu demorei tanto para entender, que família não é apenas sangue ou nome, mas escolha, comprometimento, perdão. Que os erros dos pais não precisam condenar os filhos a repeti-los. Cláudio, de meus 3 filhos, você sempre foi o que mais se parecia comigo em espírito, embora ambos tenhamos lutado contra essa semelhança. Sua determinação, sua capacidade de defender suas convicções mesmo quando sozinho, e essas qualidades que tanto me irritavam são as mesmas que mais admiro em você. Peço que use essa força agora para ajudar seus irmãos a encontrar um caminho comum. Não espero seu perdão e sei que pedi muito pouco em vida para merecer tanto em morte. Mas espero que um dia, quando olhar para trás, encontre em seu coração alguma compreensão para um homem que, apesar de todos os seus erros, amou seus filhos, cada um à sua maneira imperfeita. Seu pai, Antônio. Cláudio deixou a carta cair sobre seu colo, as palavras ainda ecoando em sua mente. Pela janela do quarto, via o jardim onde brincara quando criança, as árvores que subiram em desafio às ordens paternas, o céu que prometia outros lugares, outras vidas. Agora estava de volta, amarrado a este lugar e a estas pessoas por laços que tinha passado 10 anos tentando cortar. Uma batida suave na porta o arrancou de seus pensamentos. Débora entrou, sem esperar resposta, como costumava fazer nos velhos tempos. Seus olhos estavam vermelhos e ela também havia chorado. Você leu a sua? Perguntou Cláudio, indicando a carta. A minha. Débora pareceu confusa. Achei que meu pai teria deixado cartas para todos. Ela balançou a cabeça. Apenas para vocês 3 e para sua mãe, pelo que sei. Sentou-se ao lado dele na cama, mantendo uma distância respeitável. Marcos está furioso. Ameaçou contestar o testamento judicialmente. Ele não vai fazer isso, disse Cláudio, com certeza. Pode até odiar a situação, mas nunca arriscaria perder a empresa. É tudo que ele tem. Não é tudo, retrucou Débora, com uma ponta de mágoa na voz. Tem a mim, os filhos. Mas às vezes parece que se esquece disso. Ficaram em silêncio por um momento, um silêncio carregado de antigas tensões e novos medos. E você? Perguntou ela finalmente. Vai ficar? Para as reuniões mensais, quero dizer. Vou, respondeu Cláudio, surpreso com sua própria certeza. Vou ficar. A semana que seguiu a leitura do testamento foi estranhamente silenciosa na casa dos Oliveira.
Marcos passava a maior parte do tempo na empresa, chegando tarde e saindo cedo, evitando encontros além do estritamente necessário. Cláudio havia estendido sua estadia, trabalhando remotamente em alguns projetos de arquitetura que não podiam esperar. Laura dividiu seus dias entre arrumar as coisas do falecido marido, de uma tarefa que insistiu em fazer sozinha, e longos telefonemas com amigas de longa data. Foi numa dessas tardes quietas que a campainha tocou, surpreendendo a todos. Teresa atendeu e voltou à sala onde Cláudio trabalhava em seu laptop, parecendo ligeiramente desconcertada. Dona Isadora e a menina Júlia estão aqui, anunciou. Dona Laura as convidou para o chá. Cláudio levantou as sobrancelhas, surpreso. Não esperava que sua mãe fosse realmente levar adiante aquele convite feito no calor do momento. Onde estão agora? Na varanda dos fundos. Dona Laura pediu para servir o chá lá. Cláudio fechou o computador e seguiu até a varanda. O cenário que encontrou parecia saído de um filme surreal e sua mãe sentada numa poltrona de vime, conversando amigavelmente com a amante do falecido marido, enquanto a neta que acabará de conhecer folheava um álbum de fotografias antigas. Ah, Cláudio, disse Laura ao vê-lo. Venha se juntar a nós. Estávamos justamente mostrando a Júlia algumas fotos antigas da família. Ele se aproximou hesitante, cumprimentando as visitantes com um aceno de cabeça. Olha só, disse Júlia, apontando para uma fotografia. Esse é o meu pai quando criança? Parece muito comigo. Na verdade, esse é o Cláudio, respondeu Laura com um sorriso suave. Mas a semelhança é impressionante, não é? Júlia olhou de Cláudio para a foto e de volta, analisando com a curiosidade natural de uma adolescente. Vocês eram bem parecidos quando crianças. Agora nem tanto. Diferentes escolhas de vida deixam marcas diferentes em nós, comentou Isadora, tomando um gole de chá. Havia uma estranha paz naquele momento, de 4 pessoas conectadas por laços complicados, mas encontrando um modo de estar no mesmo espaço sem hostilidade. Cláudio sentou-se, aceitando a xícara que Teresa lhe oferecia, e permitiu-se relaxar pela primeira vez em dias. Rafael não veio? Perguntou, notando a ausência do meio-irmão. Tinha aulas para dar, explicou Isadora. Mas mandou lembranças. Disse que estará aqui sem falta para a primeira reunião oficial. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Júlia era comunicativa e inteligente, cheia de perguntas sobre a família que mal conhecia. Isadora, apesar de certa reserva inicial, mostrou-se uma mulher articulada e gentil, sem qualquer traço do ressentimento que Cláudio esperaria de alguém na sua posição. Você nunca pensou em exigir mais dele? Perguntou Laura em determinado momento, a pergunta que provavelmente a atormentava há décadas finalmente vindo à tona. Para o Rafael, quero dizer. Um reconhecimento público, o sobrenome. Isadora balançou a cabeça. Considerei, no início. Quando Rafael era pequeno e fazia perguntas que partiam meu coração. Mas percebi que Antônio nunca seria o pai que meu filho merecia, não completamente. Ele estava preso entre 2 mundos, 2 famílias. Decidi que era melhor ter o pouco que ele podia dar com honestidade do que forçá-lo a promessas que não cumpriria. Laura assentiu, como se aquilo confirmasse algo que já suspeitava. Você parece ter sido uma boa mãe. Tentei ser, respondeu Isadora. Como você? O som de um carro estacionando bruscamente interrompeu a conversa. Momentos depois, Marcos apareceu à porta da varanda, o rosto uma máscara de incredulidade quando viu as visitantes. O que é isso? Perguntou ele, olhando diretamente para Laura. Uma reunião familiar? Convidei Isadora e Júlia para um chá, respondeu Laura calmamente. Uma chance de nos conhecermos melhor. Conhecer melhor. Elas não são da família. Marcos, a voz de Laura ganhou um tom de advertência que raramente usava. Isadora se levantou, colocando a xícara sobre a mesa. Acho melhor irmos embora. Não queremos causar mais desconforto. Não, fiquem, insistiu Laura, também se levantando. Marcos, podemos conversar em particular? Mãe e filho desapareceram dentro da casa, deixando um silêncio constrangedor para trás. Júlia olhava para o chão,
visivelmente desconfortável. Cláudio sentiu uma onda de raiva do irmão por estragar aquele momento de paz, por fazer a garota se sentir indesejada. Ele vai se acostumar, disse, tentando amenizar a situação. Só precisa de tempo. Não é sua culpa, respondeu Isadora, colocando a mão sobre o ombro da filha. Sabíamos que não seria fácil. Quando Laura retornou, vinha sozinha, o rosto tenso mas decidido. Peço desculpas pelo comportamento do meu filho. Ele saiu e precisa de um tempo para processar tudo isso. O restante da visita foi mais contido, embora Laura tenha se esforçado para manter a conversa fluindo. Quando Isadora e Júlia finalmente se despediram, a matriarca dos Oliveira insistiu que voltassem logo, talvez para um jantar na próxima semana. Sua mãe é uma mulher extraordinária, comentou Isadora com Cláudio, enquanto ele as acompanhava até o carro. Tem uma força que não imaginei. Estou descobrindo isso agora também, admitiu ele. Júlia, que havia estado quieta desde a intervenção de Marcos, olhou para Cláudio com uma expressão séria. Ele sempre vai me odiar? Só porque existo? A pergunta, tão direta e dolorosa, pegou Cláudio de surpresa. Não, Júlia. Ele não odeia você. Odeia a situação, o que ela representa para a imagem que tinha do pai. Mas não é sobre você, nunca foi. A garota assentiu, mas não parecia totalmente convencida. Cláudio sentiu uma súbita conexão com essa sobrinha que acabará de conhecer e ambos tentando encontrar seu lugar numa história familiar que tinha sido escrita muito antes de terem qualquer voz no assunto. Quando o carro partiu, Cláudio ficou na calçada por um momento, observando-o desaparecer na curva. A tarde caía em São Mateus, as primeiras luzes se acendendo nas casas vizinhas. De algum lugar próximo vinha o cheiro de comida sendo preparada, o som distante de uma TV ligada, fragmentos da vida cotidiana que continuava, indiferente aos dramas da família Oliveira. Ao voltar para dentro, encontrou sua mãe na sala, olhando pela janela com uma expressão pensativa. Tomei uma decisão, disse ela, sem virar-se. Vou convidar Rafael e a família dele para morar aqui. O quê? Cláudio não conseguiu esconder o choque. Aqui. Nesta casa? Não nesta casa, exatamente. No anexo dos fundos, onde seu avô morava. Está vazio há anos, precisa de algumas reformas, mas é praticamente uma casa independente. Marcos vai surtar completamente. Provavelmente, concordou Laura, com um leve dar de ombros que não combinava com sua habitual contenção. Mas já é hora de Marcos aprender que nem sempre pode ter tudo do seu jeito. Esta também é a minha casa, e seu pai a deixou para mim. Cláudio observou a mãe com uma mistura de admiração e preocupação. Em pouco mais de uma semana, Laura Oliveira pareceu se transformar da esposa submissa que sempre conhecera em uma mulher com vontade própria, disposta a enfrentar até mesmo o filho favorito se necessário. O que aconteceu com você, mãe? Perguntou ele, finalmente. Laura sorriu, um sorriso triste mas determinado. Quando seu pai morreu, percebi que passei a vida toda sendo definida pelos homens ao meu redor. Filha do meu pai, esposa do meu marido, mãe dos meus filhos. Agora, aos 76 anos, finalmente estou aprendendo a ser apenas Laura. Naquela noite, durante o jantar, Teresa anunciou que o telefone estava tocando para Cláudio. Era Débora, a voz tensa de quem liga escondida. Marcos está fora de si, disse ela, sem preâmbulos. Quando soube da visita hoje, começou a falar em processar todo mundo, contestar o testamento, até mesmo mudar de cidade com a família toda. Ele não vai fazer nada disso, respondeu Cláudio, com mais confiança do que sentia. É só o choque inicial. Não sei, Cláudio. Nunca o vi assim. É como se algo tivesse quebrado dentro dele. Ela fez uma pausa. Ele leu a carta. A que seu pai deixou para ele. Não sei o que dizia, mas depois disso que começou a agir ainda mais estranho. Onde ele está agora? Saiu. Disse que precisava pensar. Estou preocupada, Cláudio. Sua voz baixou quase para um sussurro. Não apenas por ele. Pelos meninos também. Eles estão confusos com tudo isso,
com a forma como o pai está agindo. Quer que eu vá aí? Não sei se ajudaria, mas estou com medo de ficar sozinha com ele hoje. Ele está tão cheio de raiva. Estarei aí em 20 minutos, decidiu Cláudio. A casa de Marcos ficava do outro lado da cidade, numa área mais nova de condomínios fechados. Enquanto dirigia, Cláudio tentava imaginar o que poderia ter na carta para afetar o irmão tão profundamente. Sua própria carta tinha sido emocionante, mas nada que justificasse uma reação tão extrema. Quando chegou, encontrou Débora na varanda, os braços cruzados contra o frio da noite. Ela parecia menor do que se lembrava, mais frágil, o que fez seu coração apertar. Obrigada por vir, disse ela, conduzindo-o para dentro. Pedro e Marina já estavam na cama, deixando a casa num silêncio inquietante. Alguma notícia dele? Débora balançou a cabeça. Nada. Não atende o celular. Sentaram-se na sala, a uma distância segura um do outro, como se temessem que a proximidade pudesse despertar sentimentos melhor mantidos adormecidos. Sobre o que falaram hoje? Perguntou Débora, depois de um silêncio desconfortável. Na visita. Cláudio contou sobre a tarde, sobre como Júlia se interessara pelas fotos antigas, sobre como as duas mulheres que Antônio amara haviam encontrado uma maneira civilizada de conviver. Mencionou também o plano de Laura de convidar Rafael e família para morar no anexo. Isso vai destruir Marcos, comentou Débora, preocupada. Para ele, é como se todos tivessem traído sua confiança de uma vez só. Não é traição querer conhecer pessoas que são, querendo ou não, parte da família agora. Para Marcos é. Você sabe como ele é, preto no branco, certo e errado, sem meio termo. Como o pai, completou Cláudio. Como o pai, concordou ela. O som de um carro estacionando interrompeu a conversa. Momentos depois, Marcos entrou, parecendo exausto, os olhos vermelhos como se tivesse chorado de algo que Cláudio não via desde que eram crianças. O que você está fazendo aqui? Perguntou Marcos ao ver o irmão, mas sem a hostilidade habitual. Parecia simplesmente cansado demais para brigar. Débora estava preocupada, respondeu Cláudio, honestamente. Marcos olhou para a esposa, depois de volta para o irmão. Pareceu considerar dizer algo rude, mas então simplesmente suspirou, jogando-se numa poltrona. Você leu a carta dele? Perguntou finalmente. Li. O que dizia a sua? Que eu sempre fui parecido com ele, mesmo quando ambos lutávamos contra isso. Que admirava a minha determinação. Esse tipo de coisa. Cláudio fez uma pausa. E a sua? Marcos tirou um papel dobrado do bolso da camisa, olhando para ele como se fosse algo potencialmente perigoso. Ele disse que fez tudo errado comigo. Que me criou para ser uma cópia dele, sabendo que isso me tornaria infeliz, porque ele mesmo era infeliz. Sua voz falhou ligeiramente. Disse que me tornou refém da empresa, do nome da família, de todas as coisas que ele mesmo odiava, mas das quais não conseguia escapar. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. De todas as possíveis revelações, essa era a que Cláudio menos esperava. Que seu pai, tão orgulhoso da empresa, tão preocupado com o legado, tivesse confessado tal coisa ao filho que moldara a sua imagem. 30 anos, continuou Marcos, a voz agora um sussurro rouco. 30 anos dedicados àquela empresa, àquele nome, sacrificando tudo, tempo com meus filhos, meu casamento, minhas próprias vontades. Tudo para agradar um homem que agora me diz que fez tudo errado, que me encaminhou para uma vida que ele mesmo detestava. Débora se aproximou, sentando-se no braço da poltrona, colocando a mão sobre o ombro do marido. O que importa é o que você quer agora, Marcos. Não o que seu pai queria ou deixou de querer. E o que eu quero? Ele riu, um som amargo, quase desesperado. Não faço ideia. Nunca me perguntei isso. Sempre foi sobre o que ele queria, o que a empresa precisava, o que era esperado de mim. Cláudio observava a cena com um nó na garganta. Pela primeira vez em anos, via seu irmão não como o herdeiro favorito, o filho perfeito, mas como outra vítima das expectativas impossíveis de Antônio Oliveira, talvez até mais prejudicado do que ele próprio,
que pelo menos tivera a coragem de romper e buscar seu próprio caminho. Não é tarde demais, sabe, disse Cláudio, finalmente. Para descobrir o que você quer. Marcos olhou para o irmão, sem a habitual hostilidade. Fácil para você falar. Você sempre soube o que queria. Nem sempre, admitiu Cláudio, lançando um olhar rápido para Débora. Às vezes queria coisas que não podia ter. Os três ficaram em silêncio novamente, absorvendo a nova dinâmica que se formava entre eles, e mais honesta, mais vulnerável do que jamais havia sido. O que você vai fazer sobre a reunião do mês que vem? Perguntou Débora, gentilmente. Sobre Rafael? Marcos suspirou profundamente. Não sei. Parte de mim quer lutar contra tudo isso, mas estou tão cansado de lutar. Ele olhou para Cláudio. E você? Vai realmente ficar? Participar dessas reuniões ridículas? Vou. Na verdade, estava pensando em ficar mais tempo em São Mateus. Talvez abrir um escritório de arquitetura aqui. Por quê? Você odeia esta cidade? Não odeio. Só precisava de distância. Cláudio hesitou, depois decidiu que era hora de honestidade completa. E algumas coisas mudaram. Mãe está diferente, mais independente. E há Rafael, Júlia e são família, querendo ou não. Fiquei curioso para conhecê-los melhor. Marcos fechou os olhos, recostando-se na poltrona. Mãe me disse que quer convidá-los para morar no anexo. E como você se sente sobre isso? Como acha que me sinto? Mas não havia veneno em sua voz, apenas cansaço. Mas já percebi que não importa o que eu pense. Todo mundo parece estar seguindo em frente com essa história de somos uma família enquanto eu ainda estou tentando processar o fato de que meu pai era um completo hipócrita. Não um hipócrita, interveio Débora, suavemente. Apenas humano. Cheio de contradições, como todos nós. O telefone de Cláudio vibrou no bolso. Era uma mensagem de sua mãe. Rafael aceitou o convite para o anexo. Vão se mudar no fim do mês. Achei que deveria saber. Ele mostrou a mensagem para Marcos, preparando-se para uma explosão que não veio. Em vez disso, o irmão apenas assentiu, resignado. Acho que está na hora de todos nós recomeçarmos, disse ele, surpreendendo tanto Cláudio quanto Débora. De alguma forma. Enquanto voltava para a casa da família naquela noite, Cláudio pensou em como a morte tem o estranho poder de transformar os vivos. Em apenas 2 semanas, tantas mudanças, e sua mãe descobrindo uma independência tardia, Marcos questionando tudo que sempre acreditou, ele próprio considerando voltar para a cidade que jurou nunca mais pisar. E no centro disso tudo, a figura contraditória de Antônio Oliveira, o patriarca que manteve uma família secreta, o empresário que odiava sua própria empresa, o pai rigoroso que no fim da vida reconheceu seus erros, mais tarde demais para corrigi-los pessoalmente. O céu estrelado de São Mateus se estendia sobre ele enquanto dirigia, tão diferente do céu poluído de São Paulo. Lembrou-se de como costumava observar essas mesmas estrelas quando criança, imaginando outros lugares, outras vidas possíveis. Agora, de certa forma, estava fazendo o caminho inverso e voltando às origens, mas com uma perspectiva completamente nova. No portão da casa dos Oliveira, parou por um momento antes de entrar. A mansão imponente já não parecia a prisão de sua juventude. Era apenas uma casa, cheia de memórias, algumas dolorosas, outras preciosas. E talvez, nos próximos meses, pudesse se tornar palco de novas memórias, complicadas, sem dúvida, mas autênticas. O primeiro encontro oficial dos irmãos Oliveira estava marcado para dali a 3 semanas. Ninguém sabia o que esperar, como essa estranha família recém-expandida conseguiria funcionar. Mas pela primeira vez em muito tempo, Cláudio sentiu algo parecido com esperança. Não a certeza de um final feliz, mas a possibilidade de um novo começo. E por enquanto, isso parecia suficiente.